Olá, pessoal, todos bem? Pessoal, vamos começar mais uma aula sobre processo penal, né? Já estamos evoluindo, né? Estamos trabalhando agora o processo penal, né? Uma nova matéria, uma matéria principal, né? Para o concurso da Polícia Civil, tá? Hoje vamos trabalhar a matéria do inquérito policial, tá? Eu espero que vocês estejam enxergando bem aí, tá? Eu acho que a câmera tirou um pouquinho o texto, mas é inquérito policial. Então, hoje, já estamos trabalhando no inquérito, começamos na aula passada. Hoje a gente vai trabalhar as características do inquérito, tá? Que é uma matéria central para dentro do inquérito policial. Então, inquérito policial é uma matéria dentro do processo penal que é importante, muito importante para a prova. E dentro do inquérito policial, fazendo um refinamento maior ainda nesse mapeamento estratégico para saber da onde que vem a questão da prova de vocês, qual assunto que vai ser abordado, nessa nossa tentativa de acertar qual é o tema, para que vocês consigam ter uma facilidade maior, né, e um maior acerto, um número maior na prova, dentro do inquérito tem as características, e é tema certo de prova. Tá? Então a gente vai entrar hoje, estudar, né, basicamente as características do inquérito policial. Tá? Beleza? Vamos avançando aqui, então, para começarmos a falar da primeira característica do inquérito policial, muito importante, pessoal. Ó. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Primeira coisa, procedimento, ele não é um processo, tá, pessoal? É um procedimento. Cuidado, eles vão colocar na prova. O inquérito policial é um processo. Não, o processo judicial é depois do inquérito, tá? Beleza? Então, nós estamos trabalhando em inquérito. O inquérito é um procedimento. Qual é a natureza jurídica do inquérito? Procedimento, não é processo, tá? E é um procedimento administrativo, não é um procedimento judicial, não é um procedimento legislativo, não é um processo judicial, pior ainda, tá? É um procedimento administrativo. Por que é um procedimento administrativo? Porque vocês lembram que a gente tem, né, três poderes, né? O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo, tá? As polícias, né, a polícia judiciária, as polícias, que é quem faz o inquérito policial, estão dentro do poder executivo, que é o poder que executa, que administra. Então, por isso que é procedimento administrativo. Lembre-se, as polícias, que é quem faz o inquérito, não estão dentro do poder legislativo nem do poder judiciário. Então, por isso que não é procedimento judicial nem procedimento legislativo. É um procedimento administrativo. Por quê? Porque as polícias estão dentro do poder executivo, aquele que administra. Por isso, procedimento administrativo. Cuidado, primeira característica, procedimento administrativo. Tá? Eles vão colocar na prova de vocês que o inquérito é um processo judicial, é um processo administrativo, é um processo legislativo. Não, é um procedimento administrativo, tá? Beleza. Que visa o quê? Que visa a justa causa, tá? Ou seja, o que é a justa causa? É autoria e materialidade para dar justa causa para o promotor poder entrar com a ação penal. Ou seja, o inquérito ele vai apurar autoria e materialidade. Tá? Autoria e materialidade significa a justa causa, ou seja, o inquérito depois ele vai para o promotor. Aí o promotor analisa e olha, como tem autoria, né? Eu sei que foi o Zé, tem materialidade, né? Indícios de autoria e materialidade, o crime ocorreu, então para o promotor existe a chamada justa causa. Tá? E nesse caso, então, ele pode dar o pontapé inicial no processo, ou seja, apresentando a denúncia, para iniciar, então, a ação penal. Tá? Beleza? Tranquilo? Que vocês, né, de forma leiga, a gente conhece como processo, tá? O processo criminal. O processo criminal, então, ele inicia através da denúncia, que é apresentada por quem? Pelo promotor, que é o titular da ação penal. Tá? E para o promotor denunciar, apresentar essa denúncia para dar o pontapé inicial na ação penal, né, no processo, ele precisa do quê? De autoria e materialidade. Tá? Então, no inquérito, a gente busca o quê? Autoria e materialidade. Para
que é formar a justa causa para o promotor, então poder dar o pontapé inicial através da denúncia, né? E então iniciar a ação penal. Beleza, pessoal? Disto também resulta uma outra característica, que eu não coloquei aqui como característica especificamente, porque de vez em quando vem, às vezes não vem em prova, né, que é a característica que eles falam, que o inquérito ele é unidirecional, ou seja, ele só tem uma direção. Qual é a direção? Formar a justa causa para o promotor. Formar a justa causa, angariar autoria e materialidade, formando a justa causa para o promotor, então, oferecer a denúncia e iniciar a ação penal. Por isso, unidirecional, uma direção, beleza? Mais à frente a gente vai ver, eu trouxe para vocês uma característica do inquérito, que ela também não é muito, não vem muito em prova, até porque ela é mais nova, numa visão mais moderna do inquérito, que diz que o inquérito também tem como foco ser preservador, ou seja, preservar ali as garantias de quem está sendo investigado, né? Visando evitar injustiças. E aí diz que o inquérito também busca, além da justa causa, busca, então, provar, né, esclarecer a verdade e também podendo provar que não existiu aquele crime, que não foi aquela pessoa que cometeu, e então acarretar o arquivamento do inquérito. Tá? Então, dizem que essa característica unidirecional, né, ela não estaria tão correta, porque não teria o inquérito apenas uma direção, apenas apontar a justa causa. Teria duas, né? Apontar a justa causa ou apontar a inocência e o arquivamento. Tá? Beleza? Mas, pessoal, o que mais. Quando vem é essa questão unidirecional, tá? Essa outra característica no final da aula eu vou trazer para vocês, que é o inquérito ser preservador de direitos, né, de garantias, é uma característica mais moderna, que normalmente eles ainda não cobram tanto em prova, mas me antecipando a isso, eu estou trazendo para vocês, porque vocês têm o conhecimento, tá? Beleza? Então, procedimento administrativo. O inquérito é um procedimento administrativo. Não é um procedimento judicial, não é um procedimento legislativo, não é um procedimento, não é um processo judicial, tá? Beleza? E o inquérito busca o quê? Autoria e materialidade, que é a justa causa para o promotor, tá? E ele teria como característica também ser unidirecional, ou seja, ter apenas uma direção, né, apontar a justa causa. Beleza, então, vamos seguindo, né? Vamos em frente. Próxima característica, o inquérito ele é inquisitivo, ou seja, vocês lembram da Inquisição, da época da Inquisição, né? Em que não tinha o rei lá, o poderoso, ele impunha, né, a sua vontade e quem fosse contra ele ia morrer. Tá? O termo inquisitivo vem de lá. Claro que o inquérito não é desta forma, mas significa dizer o quê? Que no inquérito, pessoal, não há um contraditório e uma ampla defesa. Tá? Ou seja, o contraditório e a ampla defesa, que é o direito da pessoa se defender, né, de contrapor as provas, ele vai acontecer onde? Na fase do processo, que é depois do inquérito. Quando o promotor denuncia, começa a ação penal, aí começa o processo. Nessa fase aqui, lembra-se que a persecução penal tem duas pernas, né? A perna do inquérito e a perna do processo, tá? Então, no processo que nós temos o contraditório e ampla defesa respeitado, tá? No inquérito não há contraditório e ampla defesa, não é obrigatório contraditório e ampla defesa, tá? O delegado ele não é obrigado a dar sempre estar ouvindo a manifestação do suspeito, do indiciado, do investigado, tá? Ou do advogado de defesa. Não, ele toca as investigações, as diligências como ele bem entender. Ele tem uma autonomia para isso, não precisa estar ouvindo ou mostrando, agora a gente tem essa prova para a defesa. Não, isso não precisa no inquérito, no processo é obrigatório. No inquérito não. Então por isso que o inquérito ele é inquisitivo, ou seja, não há contraditório e ampla defesa, não é obrigatório contraditório e ampla defesa. Tá? Beleza? Mas vocês têm que cuidar uma coisa, não quer dizer que não possa ter a presença de advogado. A presença de advogado no inquérito é facultativa, depende
da pessoa que está sendo investigada. Se ela quiser constituir um advogado, beleza, pode ter a presença do advogado, o advogado pode requerer diligências que vai ser decidida se ela vai ser realizada ou não pelo delegado. Mas pode ter, é obrigatória a presença de advogado no inquérito? Não. Pode ter a presença de advogado no inquérito? Sim. Então, a gente podemos dizer que a presença do advogado ela é facultativa, tá? Beleza? Se tu tiveres um advogado, né, podes ele participar do inquérito sem problema nenhum. E se porventura tu tem advogado e o delegado não permite a participação do advogado no inquérito, isso pode causar aí uma nulidade do inquérito policial, tá? Beleza? Se a pessoa não tem advogado, o delegado não vai sair correndo atrás de advogado. Não, ele pode tocar o inquérito, né, sem advogado. Mas se tu tens advogado, teu advogado se apresenta no inquérito e o delegado não permite a participação do advogado, nesse caso, isso pode gerar uma nulidade no processo, tá? Se eu tenho, mais uma vez, se eu tenho advogado e esse advogado quer participar do inquérito, é um direito meu que o meu advogado participe do inquérito. O delegado é obrigado a deixar que o meu advogado participe. O delegado é obrigado a fazer o que o meu advogado quer, ou seja, meu advogado pediu para ouvir a testemunha X, a testemunha Y, pediu para ouvir a vítima, pediu para fazer a diligência A, a diligência B. O delegado está obrigado a fazer o que o advogado pediu ou não? Não, o delegado não está obrigado. O delegado, ele vai analisar o pedido e vai deferir ou indeferir. Ele vai autorizar ou vai negar. Tá? Beleza? Tranquilo? E se o advogado quiser recorrer, ele pode apresentar o recurso para o chefe de polícia, que é o chefe do delegado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas o delegado é que decide qual diligência ele vai fazer. Né? O delegado ele tem uma autonomia, pessoal, uma liberdade para decidir qual vai ser o rumo da investigação. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Né? Por quê? Porque o delegado ele está buscando o quê? Buscando a autoria, buscando a materialidade. Então, ele precisa ter essa flexibilidade, essa liberdade, essa autonomia para que ele possa direcionar a sua investigação. Eu vou ouvir o Zé, o Paulo, vou ouvir a vítima agora, vou ouvir o acusado, o investigado novamente, vou fazer uma reprodução simulada dos fatos, vou fazer uma perícia, vou pedir um exame de corpo de delito. O delegado tem autonomia para essas diligências, tá, pessoal? O inquérito ele não é engessado, ele não tem uma ordem que o delegado deve seguir de forma engessada, né? Tem que fazer isso agora, isso agora. Não, o delegado tem uma autonomia, uma flexibilidade, diferentemente do processo. O processo, a fase do processo, aí o processo já tem todos os atos ali concatenados, né, que vem no Código do Processo Penal. Todas as fases a gente já sabe o que vai acontecer passo a passo. Tá? Diferentemente do inquérito, onde o delegado ele tem uma autonomia, uma liberdade, uma flexibilidade para tocar a investigação. Ele sabe qual é a melhor linha de investigação. Então, por isso que o código, as leis trazem essa autonomia, essa liberdade para o delegado. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, não esqueça, o inquérito ele é inquisitivo, não cabe contraditório e ampla defesa nesta fase, tá? Na fase do inquérito. Beleza. Próxima característica do inquérito é a oficialidade. O que é oficialidade? Oficialidade vem de oficial. Oficialidade significa, pessoal, que o inquérito é uma atividade investigatória, investigativa, realizada por órgãos oficiais. Quem faz o inquérito no Brasil, o inquérito policial, são órgãos oficiais, ou seja, as polícias, né? A Polícia Federal, a Polícia Civil, né? Ou seja, são órgãos do Estado, órgãos oficiais. Um particular pode fazer um inquérito? Não, não pode o particular tocar o inquérito. Ele pode até ter uma investigação paralela por conta própria, tá? Mas o inquérito policial, ele é oficial. A característica do inquérito policial é a oficialidade, ou seja, quem toca o inquérito são órgãos oficiais, eles que investigam através do inquérito, tá? Quais são esses órgãos? As polícias, Polícia Civil e Polícia Federal, beleza? O particular não pode tocar o inquérito, tá? No caso de uma ação privada é aquela, pessoal, que o ofendido,
ele que toca o processo, tá? Nesse caso não vai ser o Ministério Público, o ofendido dá o pontapé inicial na ação privada, tá? Beleza? Mesmo nesse caso, se precisou do inquérito, quem fez o inquérito foi a polícia, tá? Mesmo quando a ação é privada, mesmo quando há um ofendido. O ofendido, o inquérito é feito e depois o ofendido que entra com a ação privada, né? Nesse caso, como a ação não é pública, não é o Ministério Público que dá o pontapé inicial na ação penal privada. Nesse caso, é o ofendido, a vítima. Mas antes, quem fez o inquérito, se precisou de inquérito policial, foi a polícia, foi um órgão oficial. Por isso que uma das características do inquérito é a oficialidade, tá? Beleza? Beleza, então. Próxima característica do inquérito é uma característica bem importante. O inquérito ele é escrito, pessoal, tá? Escrito, tá? Ou seja, o que nos diz o artigo 9º do Código de Processo Penal? Que todas as peças do inquérito serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, neste caso, rubricadas pela autoridade policial. Ou seja, pessoal, deixa eu pegar aqui, tenho aqui um livrinho aqui, ó, como se, é como se fosse assim, o inquérito é isso aqui, ó, tá? E aí vai ser tudo, ó, processado num só, reduzido a escrito, ó, folhas e folhas, ó, e assinado, né? Então, esse aqui vai ser o inquérito. Aqui vai estar tudo aqui, né? O que aconteceu, né? Os depoimentos, quais foram as diligências que a autoridade policial tomou, o relatório final que o delegado faz, tá? Beleza, pessoal? Então, tudo reduzido a termo, tudo por escrito. Por isso que uma das características do inquérito é que ele é escrito. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. Outra coisa, não esqueçam que mesmo ele sendo escrito, mesmo uma das características sendo do inquérito, que ele seja escrito, pessoal, o artigo 405 do Código de Processo Penal nos diz o quê? Que sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas, ó, será feito por meios ou recurso de gravação, tá? Beleza? Tranquilo? Inclusive audiovisual. Ou seja, já acontece, né, na prática, né, pessoal? O delegado, né, a autoridade policial, que é o delegado, né, além de reduzir tudo por escrito, porque é uma das características do inquérito, no artigo 9º, ele, para ter mais ainda fidelidade àquele inquérito, aquele ato que está ali acontecendo, além de reduzir a termo, ele pode filmar também o depoimento, as diligências, tá? Então, além de ter o escrito ali, o papel, tem também as filmagens, tá? Tem também ali as gravações, beleza? Então, o artigo 405 também autoriza que seja filmado e gravado. Tá? Além de escrito, que é uma das características, o artigo 405 autoriza que seja gravado e filmado, beleza? O inquérito policial, tá? Então, a característica do inquérito, ele é escrito. Beleza, então? Vamos lá. Próxima característica, muito importante, pessoal. O inquérito é sigiloso, artigo 20 do Código de Processo Penal, ou seja, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário para elucidação do fato, né, ou exigido pelo interesse da sociedade. Ou seja, pessoal, isso aqui é básico, né, pessoal? O inquérito ele tem que ser sigiloso, tem que ter sigilo. Por quê? Porque senão, pessoal, é uma investigação. Né? Se o delegado, se a polícia vai contar tudo o que está acontecendo, eles não vão conseguir ter êxito nessa investigação. Não vão conseguir chegar em quem cometeu o crime. Né? Não vão conseguir elucidar como que aconteceu o crime, como que aconteceu esse fato. Né? Então é importante que o delegado, né, que as autoridades mantenham minimamente esse inquérito em sigilo. Tá? Beleza? É importante que seja resguardado aquilo que está acontecendo no inquérito. Por quê? Porque senão, né, acaba que a pessoa que cometeu o crime, o criminoso, né, ele vai conseguir saber os passos que a polícia está dando e aí vai conseguir se safar. Por isso, então, para que isso não aconteça, que o inquérito é considerado sigiloso, ele vai acontecer em sigilo. Aí vocês vão dizer, mas a gente vê os delegados dando informação e tal. Normalmente o delegado, pessoal, ele vai informar, vai dar uma entrevista sobre aquilo que já aconteceu. Ele não vai dizer os novos passos, aquilo que vai acontecer, as diligências que estão em andamento. Por quê? Senão ele entrega tudo, tá? Ele nem pode. Claro, e alguns delegados, às vezes, podem
eventualmente se passar, né, falar mais do que deveriam, mas em tese não poderiam, porque o inquérito ele é sigiloso, ele vai correr, né, sob sigilo, né, beleza? Mas esse sigilo ele é para todo mundo ou não? Pessoal, é claro que o sigilo ele vai ser para quem, para o pessoal que está de fora, né? Não vai ter sigilo para o juiz, para o promotor, e para o defensor, né? Se porventura o defensor do acusado, do investigado ali, né? Ele quer ter acesso ao inquérito, ele vai poder ter acesso ao inquérito, tá? O advogado do investigado, do indiciado, vai poder ter acesso ao inquérito. Mas ele vai poder ter acesso a tudo que está no inquérito? Não, pessoal. Ele vai ter acesso a tudo que está já documentado, a tudo que já aconteceu. Aquelas diligências que são em andamento, ele não vai ter acesso. Por quê? Porque se o advogado do investigado tivesse acesso às diligências em andamento, ele poderia dizer para o investigado, ó, vai acontecer isso e isso, então aí o investigado poderia, né, andar na frente da polícia. Então, por isso que a súmula 14, pessoal, ó, por que ela surgiu? Porque aconteceu que alguns delegados não queriam dar acesso a nada do inquérito para o advogado do investigado, né? Ou seja, negar total acesso ao advogado dos investigados. E aí, isso foi questionado até que surgiu essa súmula vinculante número 14, né, pessoal? Súmula vinculante, o pessoal falou, súmula vinculante é do STF, tá? Só o STF faz súmula vinculante, tá? Então, essa súmula vinculante 14, o que que disse, ó? É direito do defensor, no interesse do representado, ou seja, do investigado, ter amplo acesso aos elementos de prova que, olhem só agora, já documentados, ou seja, aqueles que já estão no processo, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, tá? Beleza, pessoal? Então, cuidem isso, tá, pessoal? Porque olhem só aqui o que diz aqui, ó. Que digam respeito ao exercício de defesa, tá? Então, o inquérito, em regra, ele é sigiloso. Ele deve correr em sigilo. Mas é para todo mundo? Não. É claro que não tem sigilo para o juiz, não tem sigilo para o promotor. E qual é a questão da prova? Normalmente eles perguntam, tá, e como é o sigilo para o advogado, para o defensor, né, do investigado? Olha, o defensor tem direito de ter acesso ao inquérito? Sim. Mas a tudo? Não, a tudo não. Aquilo que já está documentado, ou seja, aquilo que já está ali nos autos do processo, tá? As diligências em andamento, não. Aí, nesse caso, não, né? O delegado termina aquelas diligências, né? Ou seja, tem um mandado de busca e apreensão que vai acontecer amanhã. Claro que se o defensor olhar hoje o inquérito, ele não vai ter acesso. Senão ele avisa, ó, vai acontecer uma busca e apreensão em tal lugar, né? Ah, tem uma interceptação telefônica em andamento. Claro que ele também não vai ter acesso a isso, tá? Beleza? Porque senão ele sabe que tem uma interceptação telefônica, tá? E isso pode atrapalhar as investigações. Tranquilo? Beleza, pessoal? Vou dar um pause aqui e no próximo bloco a gente retorna falando mais sobre as características do inquérito policial, tá? Um abraço, até o próximo bloco.